Nono dia da campanha Luz em meio às trevas, Daniel capítulo 9, a Bíblia começa dizendo: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi ou seja, através das Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, a Bíblia está dizendo que Daniel compreendeu que o exílio do povo de Deus, o povo judeu, o exílio deles na Babilônia iria durar 70 anos. E ele entendeu isso por meio dos escritos de Jeremias, ou seja, por meio da palavra de Deus que foi revelada através do Espírito Santo e foi trazida à terra através do vaso de Deus, o profeta Jeremias. Amém? Então foi através da escritura que Daniel chegou a um entendimento. A palavra de Deus é aquilo que nos traz sabedoria, é aquilo que nos traz entendimento, é aquilo que nos traz a verdade, é aquilo que revela a palavra e a vontade de Deus para nós, para a nossa vida, para a história da humanidade, que revela o caminho para o céu. Jesus é a própria palavra de Deus e Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E é através da Escritura que nós podemos atingir uma maior compreensão, um maior entendimento de quem é Deus e o que é que Ele quer para a nossa vida, amém? Por isso que a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, assim diz o Senhor: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz para um grupo de religiosos: o seu erro está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o erro do povo e o motivo pelo qual o povo de Deus muitas vezes perece é por não conhecer a palavra. Mas o profeta Daniel aqui está nos ensinando o quão importante é termos contato diário com a palavra de Deus. Aí no versículo 3 diz: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então Daniel, agora que ele entende que aquele período duraria apenas 70 anos e muitos anos já se passaram, ele decide se humilhar na presença de Deus, orar, suplicar, jejuar, colocar pano de saco e se cobrir de cinzas, que naquela época do Antigo Testamento, do costume judaico, era uma forma de se humilhar diante da presença de Deus. E agora Daniel vai orar, e eu creio que esse capítulo de Daniel, capítulo 9, nos ensina como nós devemos orar. Nos ensina a respeito da oração de um profeta e de uma oração que foi respondida. Jesus também nos ensinou a orar no Novo Testamento. Quando orarem, digo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Jesus nos ensinou a orar. Amém? Aquela oração é uma oração modelo. Podemos repeti-la, mas é uma oração modelo que nós precisamos entender. Como começa uma oração? Exaltando a Deus, glorificando a Deus, né? Depois se humilhando diante da presença de Deus, como Daniel fez. E eu quero trazer algumas marcas aqui da oração de Daniel. No versículo 4 ele começa dizendo: orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança. Então ele está exaltando a Deus, ele está dizendo: Deus, tu és grande, tu és temível, ou seja, tu és digno de temor, nós precisamos temer a Deus. O Senhor mantém a aliança, ou seja, Deus é fiel, tudo que ele faz, tudo que ele fala, ele cumpre. Amém? No versículo 7, Daniel vai falar: Senhor, tu és justo. Então está aqui outra exaltação a Deus e outra característica de Deus que nós precisamos entender. Deus é justo e todos os seus atos são justos. Tem pessoas que pensam que Deus é injusto,
que Deus não pratica justiça para com elas, mas isso é mentira do diabo sobre a sua vida. Deus é justo em todos os seus caminhos e nele não há injustiça alguma. E Daniel continua no versículo 9: o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. O nosso Deus é cheio de misericórdia. O nosso Deus está disposto a nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Olha, Ele é perdoador, Ele é fiel, Ele é justo, vem tudo de encontro aqui com o que eu tô lendo até agora. Ele mantém aliança, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é perdoador. Tá vendo como a Bíblia, ela se completa, ela se complementa? Tá vendo como é importante nós termos um conhecimento da Bíblia de capa a capa e não apenas versículos separados? Sabe quem usa versículos separados? O diabo. O diabo, quando tenta Jesus em Mateus capítulo 4, ele usa versículos separados da Bíblia para tentar Jesus. Quem usa versículo separado, quem usa versículo isolado é o diabo. Deus trabalha com a sua palavra em completude, em conexão, uma parte completando a outra, uma parte explicando a outra. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo e o Novo explica o Velho. É a Bíblia se completando. Amém? No versículo 12, Daniel vai falar: cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo grande desgraça, porque nós te desobedecemos. Mais uma vez falando que Deus é fiel, que Deus cumpre o que Ele fala, ainda que não seja algo bom. Deus cumpre. Porque obedece é abençoado, não obedece, sofre a ira de Deus. Simples assim. Versículo 14 vai falar de novo: pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz, e ainda assim nós não lhes temos dado atenção. Deus é bom, gente, Deus é justo, só que nós não somos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Deus é tão bom para conosco que muitas vezes a gente nem dá atenção devida a Deus, sabe? Agora no versículo 16 ele vai falar: agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo nome, a tua ira e a tua indignação. Deus também tem ira, Deus também tem indignação, e essa indignação e essa ira é derramada sobre o pecado e sobre o pecador que não se arrepende. Sobre o pecador que se arrepende, ele derrama amor, ele derrama perdão, ele derrama misericórdia, ele derrama graça, ele derrama salvação. Mas sobre aquele que não se arrepende, ele derrama ira, ele derrama indignação. Está falando aqui na palavra. Eu sou apenas o leitor. Amém? E agora Daniel, ele vai se humilhar na presença de Deus, né? No versículo 15, ali no final, ele diz: nós temos cometido pecado, somos culpados. Lá no versículo 4, voltando, ele diz: Deus, tu és grande, temível, mantens aliança de amor com todos aqueles que te amam. No versículo 5, nós temos cometido pecado, somos culpados, né? Versículo 7, ali no final do versículo 7, ele diz: Senhor, tu nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Então Daniel está exaltando a Deus e se humilhando. Ao todo tempo que ele exalta a Deus, ele se humilha, porque assim deve ser a nossa oração. Isso é a marca de uma oração que tem resposta, uma oração que exalta a Deus e que nós nos humilhamos. A Bíblia diz em 1 Pedro: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Tem gente que só quer ser exaltado, mas antes de ser exaltado por Deus, precisa se humilhar na presença dele. Aí versículo 17, ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos. Daniel está falando: não te peço porque eu sou justo, ou seja, ele sabe que ele não é justo, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Daniel está completamente rendido, prostrado em posição de humilhação diante da presença de Deus, a ponto dele dizer: Senhor, eu não te peço porque eu sou bom, eu te peço porque o Senhor é bom, eu não te peço porque eu sou justo, eu peço pela tua misericórdia, pela tua bondade. Às vezes a gente quer aparecer diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu cuido dos órfãos, eu visito as viúvas, eu dou esmola, eu ajudo, e eu oro, e eu prego, e eu canto, e eu leio, e eu jejuo, Deus, eu sou bom, eu mereço.
Mas olha aqui a marca da oração de um profeta que tem resposta. Eu não sou justo, Deus, mas Tu és justo. Por favor, por amor de Ti, por amor do Teu nome, pela Tua misericórdia, nos alcance, Senhor, nos alcance. E aí a Bíblia vai dizer, versículo 20, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Então Daniel confessava o pecado do povo também. Às vezes a gente quer só apontar o pecado do povo, mas que a gente ore pelo povo também. Versículo 21, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, lembra do anjo que traz resposta, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para lhe dar percepção e entendimento. Lembra do capítulo 8 que nós já falamos aqui? Percepção e entendimento, respostas que só o céu traz. Versículo 23, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. No mesmo instante que Daniel começou a orar, nessa posição de se humilhar e de engrandecer a Deus, houve resposta do céu para a vida dele. No mesmo momento, meus irmãos, no momento em que você ora, no momento em que o seu joelho toca o chão, no momento em que você abre a boca e clama, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu preciso de Ti, eu me rendo, eu me prostro, eu me entrego. Nesse mesmo momento, há uma resposta do céu que chega para alcançar a sua vida e transformar toda a sua história. Por quê? Porque nós somos muito amados, como o anjo disse a Daniel. Então preste atenção, nós merecemos o amor de Deus? Nós merecemos? Não, eu não mereço o amor de Deus, você não merece o amor de Deus. Deus nos amou primeiro, a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e Ele nos amou sem a gente merecer. Então essa resposta que Daniel está recebendo, nada mais é do que graça, favor imerecido. Você está recebendo resposta, Daniel, porque você é amado, ou seja, é pela graça, não é porque você merece. Daniel clamou pela graça, Senhor, eu não sou justo, mas nos alcança com a Tua misericórdia. Isso é clamar pela graça, Senhor, nós não merecemos, mas por favor faça, graça. E aí o anjo diz, você foi respondido porque é muito amado, ou seja, não porque você merece, mas pela graça. Então, quando nós clamamos pela graça de Deus, nós somos alcançados pela graça de Deus. A chave de ter uma oração de sucesso, ou seja, uma oração que tem resposta, uma oração poderosa, é entendermos que em nenhum momento no nosso relacionamento com Deus a gente merece algo, mas é tudo pela graça, porque Ele nos amou primeiro, Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, Ele nos perdoa, Ele nos lava do nosso pecado sem a gente merecer. E essa é a grande marca de uma vida de oração de sucesso. Exalta a Deus, reconhece as suas falhas e clama pela graça. Amém? E Daniel fez tudo isso quando ele percebeu que o tempo de ficar na Babilônia estava acabando, e eu quero terminar com isso. Daniel já havia sido exaltado ali dentro da Babilônia. Daniel chegou como um exilado, como um prisioneiro, mas agora ele já é alguém de destaque, ele já é alguém importante, ele já é alguém de renome. Ou seja, a situação melhorou para ele ali dentro. Deus o abençoou e glória a Deus por isso. Mas Daniel sabia que ele não era dali. Ainda que a situação tinha melhorado, Daniel sabia que o lugar dele não era ali, que o lugar do povo de Deus não era ali na Babilônia, mas que Deus os ia levar novamente para a sua terra, para a terra de Israel, para a terra de Jerusalém. Então eu quero dizer para você, não queira ficar permanentemente onde Deus te colocou por tempo determinado. Eu vou repetir para ficar melhor. Não queira ficar permanentemente onde Deus te colocou temporariamente. Talvez você está me ouvindo e Deus te colocou num emprego temporário, num lugar temporário, numa escola temporária, numa cidade temporária, num país distante temporário. E Deus está falando, não queira ficar permanente onde é só um período para eu te usar, onde é só um período para eu te abençoar, onde é só um período para eu mudar a tua história. Entenda aonde Deus quer te colocar de fato. Entenda as estações que Deus tem para a sua vida. Talvez onde Deus te colocou é para você ficar. E glória a Deus por isso. Deus levou Josué
até o Egito Deus levou José, até o Egito, e José ficou ali até o fim da sua vida. Era plano de Deus que José permanecesse no Egito. Agora Deus levou o seu povo para a Babilônia e marcou um tempo, só vai ficar aqui 70 anos. Então entenda, meus irmãos, o que Deus quer de você. Se Deus quer que você fique de fato aonde Ele te colocou, ou se é só algo temporário. Amém? Não queira ficar temporariamente onde Deus te plantou para você florescer ali e permanecer ali. Mas também não queira ficar permanente onde Deus te colocou por tempo temporário. Amém? Entenda o que Deus quer para a sua vida e se mova em direção a isso. Como nós entendemos isso? Orando como Jesus ensinou e orando como o profeta Daniel nos ensinou, exaltando a Deus, reconhecendo as nossas falhas e nos humilhando e clamando pela graça dele. Esta oração terá resposta e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém?